Olá, eu sou a Letéia Tosto, gerente de serviços educacionais da Moderna, e esse é mais um episódio da série Obras Comentadas. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho como a Moderna se apresenta no PNLD 2023 com a arte e educação física. E para isso eu trouxe uma convidada aqui super especial, a Ana Paula Nani. Aninha, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lê. A Aninha, ela é nossa editora executiva e ela vem representando todo o time editorial da empresa, né, Aninha? Isso mesmo. Aninha, então, vamos falar um pouquinho de como o Buriti Mais Arte se apresenta no PNLD 2023? Vamos lá, Lê. Acho que a primeira característica, né, de toda a Sim. coleção Buriti Mais é a sistematização. Né, é a apresentação do conteúdo, né, de forma Muito sistematizada, né? Isso mesmo, Lei. Então, o que acontece? Organiza, né, o pensamento e ajuda o aluno, né, a construir o seu conhecimento, né, em arte, ou mesmo quando a gente tem uma interdisciplinaridade dentro da obra, né? Tá. E aí, isso eu acho que a gente pode trazer também, que dentro dos capítulos a gente tem temas, né, a gente trabalha com temáticas, né, dentro do capítulo. E aí isso é importante, porque a gente traz situações contextualizadas, né, e aí que buscam, né, as relações com o cotidiano do aluno e com o projeto de vida deles. Eu acho que uma das questões também que é sempre importante valorizar, né, principalmente dentro do Buriti Mais, obviamente todas as obras elas acabam trazendo esse conceito de avaliação. Né? A gente tem que ter, isso daí já está previsto em edital, então todas as obras já trabalham com esse conceito da avaliação formativa. Só que a forma como ela é apresentada dentro do Buriti, ela é muito significativa, né? Ela é muito importante para o professor, porque ela traz o conceito da avaliação do professor, a avaliação, obviamente, diagnóstica. Então, nessas entradas de capítulos, a gente sempre faz um diagnóstico para esse aluno, para entender em que momento que ele está, o quanto ele sabe daquele conteúdo que vai ser trabalhado, e tem a avaliação processual, né? E dentro da avaliação processual, o que chama atenção é a autoavaliação do aluno, né, Aninha? Sim, isso mesmo. E aí, no final, né, tem a avaliação de resultado. E eu acho que é importante a gente trazer luz para essa questão da atividade, indo já para o manual do professor, Sim. É a questão das fichas de avaliação. Sim. Né, e a autoavaliação que a gente traz no manual do professor. Né, e que aí dá um suporte, né, um grande suporte, apoio para o professor, né, para o trabalho em sala de aula, para o planejamento dele. Para o planejamento dele com essas fichas, né? Porque sempre a gente, quando fala em avaliação, talvez fala, mas de que maneira eu posso aplicar essa avaliação? Como eu posso discorrer isso? E dentro do manual, você tendo exemplos dessas avaliações, ferramentas que você pode dispor, que facilitam, eu acho que é muito mais tranquilo, né? Sim. E aí, a gente também vê muito presente, ainda falando de avaliação, na própria obra. Ela, como você disse, pelo Buriti ser muito sistematizado, a gente tem sessões direcionadas para cada avaliação. Isso então, mesmo, a gente tem, para começar, onde a gente traz a avaliação diagnóstica, onde a gente faz esse levantamento de conhecimento do aluno com relação àquele tema que vai ser trabalhado. A sessão O que aprendemos. Isso, que é a avaliação processual, né? Processual, exatamente. Que aqui também tem a autoavaliação do aluno, não só do professor frente ao aluno. E tem também a avaliação de resultados, né? Que é a avaliação somativa ao final mesmo, para entender o que o aluno absorveu dos aprendizados do aprendizado que foi trabalhado ali durante todo aquele tema, né, Aninha? Isso. Eu acho que a gente falou muito das atividades voltadas para avaliação, né, Alê? Mas tem as outras atividades dentro da obra que eu acho que são as atividades práticas, né? Que podem ser adaptadas tanto à sala de aula ou mesmo feito trabalho em grupo. Né? E aí o trabalho em grupo, acho que ele traz a possibilidade, né, do diálogo entre os alunos, dos diferentes contextos e histórias que eles podem trazer, e aí vem muito a promoção, né, do respeito e da aprendizagem compartilhada. Acho que isso é um ponto importante para a obra também, né? Porque aí traz esse olhar crítico, né, essa criticidade, essa autonomia do aluno frente às discussões, às argumentações. Não, sem dúvida. E também amplia um repertório
porque traz muito essa questão da apresentação, desses conceitos, dessa atividade. Então, ele acaba trazendo, né, essa questão da oralidade também do aluno, desses elementos da própria BNCC. Isso mesmo. Né? Então, acho que, além do manual, essas atividades propiciam essa evidência aos componentes da BNCC que estão previstos dentro dessa obra, assim como da PNA também, né? Isso mesmo, Ale. Então, acho que o manual do professor, ele dá suporte, né, para o dia a dia do professor mesmo. Então, a gente coloca ali as habilidades, né, que são trabalhadas nas atividades ou no conteúdo, as competências da BNCC, assim como você falou, os componentes da PNA. Muito bom, Aninha. Então, agora é a hora da gente falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, Buriti mais Educação Física. O que a gente pode falar dessa bonitinha aqui? Acho que a primeira coisa, Lê, é que os volumes são voltados exclusivamente para o uso do professor. Né? Então, ali, obviamente que dentro a gente tem atividades, a gente tem práticas para o professor trabalhar com o aluno, mas os volumes são exclusivos para o professor. Tá. Né? Acho que o segundo ponto é que os volumes, a gente tem 2 volumes, né, na obra do Buriti mais Educação Física. Tá. O primeiro volume é destinado ao primeiro e segundo anos, e o segundo volume é destinado ao terceiro, quarto e quinto anos. Bacana. Então, só para a gente reforçar mesmo, essa é uma entrega que ela é feita somente para o professor, Isso né? mesmo. Como um manual, um guia orientativo, trazendo essas atividades que ele pode trabalhar com os alunos, né? Isso mesmo. E como que funciona essa entrega, né? Como que é proposta são propostas essas atividades? Eu acho que o ponto principal que a gente pode colocar do Buriti Educação Física, ali, é que a obra se conecta com a BNCC ao desenvolver, né, as dimensões de conhecimento em educação física. Né? E, além disso, ela traz, né, uma progressão das habilidades, né, exigidas na BNCC. Uma outra questão que eu acho bem interessante também, que essa obra ela propicia, é o desafio do aluno, né? Então, ele faz o entendimento do conhecimento prévio desse aluno com relação àquela atividade que vai ser trabalhada. E aí, ele sempre está desafiando, trazendo novas situações para que o aluno faça o desenvolvimento daquela atividade, por meio de práticas corporais, conforme a proposta que está sendo colocada ali, né? E também privilegiando o protagonismo desse aluno. Isso mesmo, Ale. Acho que isso enriquece, né, o processo de ensino-aprendizagem, né? Além disso, a gente traz princípios de cidadania, né, para esse estudante, para o protagonismo dele, para as discussões. A gente considera, né, a realidade e a localidade do professor e do aluno. Então, acho que são pontos importantes da obra. E sem contar que o Buriti Mais, ele é uma obra muito sistematizada, né? Isso mesmo. E a organização da obra, né? É bem clara, né? Ela é bem clara. Então, a gente vê realmente como ela tá estruturada. Então, trazendo as questões diagnósticas. Então, a partir dessas questões diagnósticas, elas são geradoras e vamos para a parte de contextualização, o desenvolvimento do conteúdo, a reflexão, que não deixa de ser uma avaliação processual, refletindo ao que foi falado, o que a gente vai seguir daqui para frente, as possibilidades, de repente, de uma definição de novas abordagens, né? Uma outra rota do que não funcionou naquela atividade proposta. Finalizando com o registro e a avaliação. E isso é muito interessante, porque sempre quando a gente... as atividades, elas têm um foco muito voltado para o trabalho em grupo, né? Isso. E muitas vezes, até para os alunos dessa faixa etária, a primeira vez que eles vão trabalhar em grupo, com certeza não vai funcionar, né? Ou porque eles estão ansiosos, querendo fazer logo a atividade, não prestam atenção nos direcionamentos do professor, ou porque trabalham em grupo, então cada um quer que prevaleça a sua vontade. Então, essa retomada, essa reflexão do que não deu certo e o que a gente vai fazer daqui para frente, acho que é uma característica muito importante que a gente encontra dentro da obra Buriti Mais Educação Física, né, Aninha? Isso mesmo, Ale. Muito bom, Aninha. Então, agora é a vez, o momento da gente falar do Pitanguá mais Educação Física. Então, o que a gente pode falar dessa obra?
Eu acho que os primeiros pontos que a gente pode levantar, Lê, é que o Pitanguá Mais Educação Física, né, a gente apresenta 2 volumes exclusivos para o professor. Né? Então, a gente traz ali atividades, a gente traz práticas para o desenvolvimento do professor com os alunos, mas são volumes exclusivos para o trabalho do professor, ou seja, a gente não vai ter obra para o estudante. Né? Somente para o professor. Somente para o professor. E, além disso, a gente tem a organização, então, em 2 volumes, sendo que o primeiro volume é para o primeiro e segundo ano, né? E o segundo volume, né, o volume 2, é do 3º ao 5º ano. Acho que é importante reforçar, né, que a educação Pitanguá mais a educação física é voltada especificamente, então, para o professor. Isso né? mesmo. Com um manual, com exemplos de atividades, de práticas e de abordagem também dessas atividades, né, Aninha? Eu acho que tem outro ponto importante que é da gente falar, é que uma preocupação do Pitanguá mais educação física é construir uma educação, né? Uma educação física fundamentada pela ciência. Isso mesmo. Não é? Ele valoriza, né, as experiências corporais, com fundamentos na formação dos estudantes, né? Sim, e entendendo o corpo de uma forma integral, né? Não apenas a questão física, a questão motora. Então, a representação do corpo de uma maneira artística também, né? Então, ele trata isso também nas dimensões socioemocional, sociomotora e cognitiva, né? E o legal, Ale, do Pitanguá Mais Educação Física, é que ele traz tudo isso com uma linguagem acessível para o professor, né? Para fácil entendimento. Muito bom. E também a gente consegue ver como a obra ela dialoga com a BNCC, né? Então, na sua estrutura e na sua proposição crítica também, né? E trazendo o desenvolvimento das competências e habilidades específicas deste componente em especial, que é o de educação física, né? Isso mesmo, Ale. E eu acho que é interessante a gente falar também que as ideias práticas para o professor, né, de como trabalhar aquele conteúdo, e às vezes, muitas vezes ele não domina, né, são trazidas, né, apresentadas no decorrer da obra, e aí a gente sabe também da avaliação, né, sim, Ale, que é sim. É uma grande novidade desse programa do PNLD como um todo, né? Então, a obra, ela precisa trazer essas avaliações que compõem a avaliação formativa do aluno. E aí o Pitanguá mais ele traz ideias, sugestões de avaliações para o professor poder utilizar, né, Aninha? Isso mesmo, Ale. Então, vamos apresentar agora o Presente Mais Arte. Falar um pouquinho de como essa obra se apresenta para o PNLD 2023. Eu acho que uma característica forte do Presente Mais Arte, Ale, é o protagonismo do estudante, né? O protagonismo do aluno. Que a gente vê presente em toda a coleção, né? Toda a coleção Presente Mais. Isso mesmo. E aí, os diferentes conteúdos são pautados a partir das dimensões, né, de arte que a BNCC traz. Né? E é a partir da experiência de cada uma, né, dessas dimensões que o estudante desenvolve a autonomia e o protagonismo. Né? Além disso, as propostas abordadas na obra, elas desenvolvem, né, competências do âmbito pessoal, social, cognitivo e comunicativo. Né? E acho que é importante falar que está diretamente relacionada com a BNCC, né, Aninha? Isso, porque ela trabalha, né, as dimensões, as competências e habilidades que a BNCC traz para a arte, né? Outro ponto forte, Ale, eu acho que é o espaço, né, para aprendizagem diferenciada que a obra traz. Sem dúvida. Né? Porque ela traz, né, ela garante, né, um fazer artístico, né, proposto nos capítulos e nas unidades da obra, né? Acho que é interessante, Ale, a gente falar um pouquinho da sessão, né? A sessão ler e refletir, isso. Né? Então, é uma sessão que chama muito a atenção dentro do Presente Mais, porque ela traz propostas de reflexão para o aluno, né? A respeito dos contextos de produção e recepção das obras e sobre também o uso de diferentes materiais para essa produção, para essa reflexão, isso né? Mesmo, e a gente também já percebe a presença efetiva da alfabetização e da literacia.
Isso mesmo, Ale, que aí é a PNA, né? Que é são a os PNA. componentes da PNA. Né? É isso. E outra coisa que também o manual do professor, na verdade, a gente vê a presença dentro dessa seção, né, da literacia e da numeracia relacionados com a PNA, mas também a gente vê evidenciado isso no manual do professor. Isso mesmo, Ale. Do presente. Era um critério, né, de edital, trazer a PNA e a BNCC. Então, isso a gente traz com bastante luz no manual do professor, né, onde que a gente aborda, né, as habilidades e as competências, assim como a gente também traz, né, os componentes da PNA dentro do manual do professor. Lembrando que o manual do professor do Presente Mais, ele é robusto, né, ele dá muito suporte para o professor, né, tanto nas orientações em sala de aula, quanto na própria formação do professor, né? A gente costuma falar que é um manual que ele não é tão somente informativo, porém formativo também, né, Aninha? E outra coisa que é muito bacana é essa preocupação que essa obra tem com a avaliação formativa. Né? Então, é uma novidade que o PNLD 2023 traz, que é todo o processo formativo por meio de avaliações. Então, a avaliação diagnóstica, a avaliação processual e também a avaliação de resultado. Né? E um exemplo que é importante a gente trazer aqui é uma sessão que a gente encontra nessa obra, tratando especificamente dessa a avaliação formativa de resultado, né? Então, que ela traz a questão das fichas e um exemplo de autoavaliação. Isso mesmo, Ale. Isso é muito interessante, né? Porque o aluno sempre foi condicionado a ser avaliado somente por professor. Então, a partir do momento que a gente traz o aluno para essa reflexão de uma aprendizagem, né? Do que ele aprendeu, do que ele assimilou referente ao conteúdo que trabalhou, isso é muito importante porque ele mesmo consegue identificar os pontos aonde ele precisa melhorar. Isso mesmo, Ale. Então, vamos apresentar agora o Presente Mais Educação Física. Então, o que a gente pode falar dessa obra, né? Eu acho que os primeiros pontos que a gente pode levantar aqui, Ale, é que é uma obra exclusiva para o professor, né? Então, é um material exclusivo para o professor. O aluno não vai receber, né, o material de educação física, né? Porque a gente traz roteiros de aula, a gente traz atividades para o professor, né, trabalhar com os estudantes. Isso, né? Então é muito mais um perfil de manual, de guia orientativo para o professor, certo? Isso o aluno não recebe nenhuma obra material do Presente Mais de Educação Física. Isso mesmo. E além disso, né, ela é estruturada em 2 volumes. Tá bom. Né? O primeiro volume para os anos, né, para o primeiro e para o segundo ano, né? E um segundo volume para o terceiro, quarto e quinto anos. E uma coisa muito bacana que eu vejo que é presente, né, no Presente Mais, que é a questão dos roteiros de aula, né, com o objetivo de otimizar o uso da obra. Então, essa parte de roteirização, de trazer o passo a passo para esse professor, ela é muito importante, né? Isso, é muito importante. Ali, lembrando que essas aulas, né, que a gente coloca, ela evidencia uma proposta que é bem forte no Presente Mais, que é o protagonismo do aluno, né? Então, a gente ela contribui, né, para a formação crítica, criativa e participativa dos estudantes, né, possibilitando, né, que eles utilizem as práticas corporais, né, que eles reflitam, que eles questionem e que eles debatam, né, nas aulas de educação física. É muito importante essa questão do protagonismo e esses momentos de reflexão, até para que eles possam trabalhar esse conhecimento diversificado, né? Então, entender um pouco e interpretar e recriar também os valores atribuídos a essas propostas, a essas artes, né? Então, os indivíduos sempre tratando a questão da discussão de preconceitos e de posicionamentos discriminatórios, né, Aninha? Que é muito importante e muito latente. Então, essa abordagem, essa proposta também é muito interessante você encontrar dentro da arte de educação física, dentro da obra de educação física, né? Isso mesmo, Ale. E tem uma sessão que trata bem desse tema que você falou, né? Que é a sessão Construção de Valores, sim, né? Sim. Onde o estudante ele reflete, né, sobre as limitações físicas, né, que podem impactar na realização das práticas corporais.
Muito importante. A gente está trabalhando a consciência desse aluno, Isso né? mesmo. E a partir dali, como a gente pode trazer soluções para essas problemáticas e a conscientização mesmo desse valor, dessa empatia de criar essa conexão com o próximo, né, Isso Aninha? mesmo, Ale. Acho que outra sessão importante Isso. também, que o manual traz, né, que o Presente Mais Educação Física traz, é a questão da avaliação e do registro, né, Ale, que veio com força aí nesse PNLD 23, né? Não, com certeza, essa novidade da avaliação e a gente entender que a educação física não é mais, não é aquela aula vaga, né? Isso mesmo. Então, trazendo essa proposta muito bem estruturada, muito bem orientada e também um modelo para que o professor possa avaliar o conteúdo, as habilidades exploradas naquela aula, é muito importante, né, Aninha? Sim, isso mesmo. Muito bom. Então, agora é a hora da gente falar do mundo de explorações arte. Essa é uma novidade, né, para o PNLD 2023? É uma novidade, Ale. Então, é uma proposta nova que a gente trouxe para o catálogo de arte, né? E é uma obra que dá ênfase, né, na abordagem interativa, Ale. Então, os estudantes, né, por meio das práticas, com a intenção de favorecer esse papel ativo, né, dos alunos, eles coordenam, assimilam, reconstroem o conhecimento, né, valorizando e exercitando a capacidade do raciocínio e construindo, né, este mundo, né, de explorações. E outra coisa que eu achei bem interessante nessa obra é a sessão Experimente em Casa. Então, ela traz essa proposta do aluno experimentar, né, dentro do ambiente familiar, essa criação das atividades que foram propostas em sala de aula. Então, ele direciona essa atividade para ser feito no ambiente familiar. Acho que isso é muito rico, né Aninha? Acho que outra sessão que é bem bacana nessa obra é a arte faz pensar. Então, é uma sessão que traz essa perspectiva crítica, né, e reflexiva, né, para a turma. E ela apresenta, né, um ponto forte, assim, ela apresenta uma diversidade regional de artistas e obras, Ale, né? Então, a gente dá ênfase, né, para as obras contemporâneas, porque aí facilita, né, o reconhecimento do estudante na presença da arte em sua vida. Né? E outra coisa que eu achei muito interessante também é que essa sessão, ela traz essa questão, esse diálogo com outras esferas do conhecimento. Então, a gente consegue observar muito claramente a presença da língua portuguesa, de educação física, da história, né? E além dos temas abordados, tratando questões importantes da vida contemporânea. Então, essa reflexão com relação ao cuidado do meio ambiente, sustentabilidade, a coletividade, as etnias, as políticas, e até pegando o gancho quando a gente fala da coletividade, é uma obra que sempre está pensando nesse trabalho em grupo. Então, é uma obra repleta de práticas, né, para serem desenvolvidas em grupo, assim, propiciando essa integração, essa diversidade, essa socialização. Sempre trazendo respeito, né, Léo? Sempre prezando o respeito ao outro, entendendo o momento do outro, né? E aí a gente também tem uma questão, né, que todo capítulo traz essa relação, né, Ale, do grupo, enfim, e também tem um aprendizado, né, que é em diálogo com a família. Né, que isso é bem bacana também dessa coletividade, né? Sim, porque ele sempre está trazendo o envolvimento com a família, então a perspectiva da família dentro do aprendizado dele, então é a escola dentro de casa, né? Isso. E aí tem um pouco da PNA nisso, né? Da PNA, com certeza. A gente falou aqui de muitos movimentos, então é uma obra que também você vê presente, né, os pontos da BNCC, porque isso acaba sendo preconizado no próprio edital, né? E esse trabalho dessa literacia familiar, isso daí é um componente da própria PNA, né? Então, a gente acho que pode falar um pouquinho do manual, né? Eu acho que sim. Porque o manual, ele traz, então, né, onde as habilidades e as competências são trabalhadas da BNCC, assim como os componentes da PNA. Da PNA. Né? Mas também ele estabelece, né, propostas, né, de preparo de aulas, ou mesmo rotinas, né, de seleção de estratégias e atividades. Então, é um manual bem rico para o professor, né, que traz várias possibilidades aí de interação para
para preparação, né? Para o planejamento dele para a aula. E também ele traz propostas de avaliações. A avaliação, ela vem muito presente no PNLD 2023. Isso mesmo. E a forma como elas são apresentadas, esses tipos de avaliações, dentro do manual do mundo de explorações, também sempre motivando e trazendo já... propostas, né, para que o professor não precise buscar em outro lugar, então, de atividades. Ele trabalha também a autoavaliação, então, a reflexão do aluno sobre o que foi aprendizar, o que ele aprendeu de fato, aonde ele precisa melhorar, de que maneira isso vai ser abordado. Isso mesmo. É isso aí, Aninha. Agradeço a sua presença. Estamos encerrando mais um episódio da série Obras Comentadas. Muito obrigada. Obrigada, Lê. E gostaria de reforçar a importância de uma escolha acertada. Por isso, faça o download das obras aprovadas no nosso site, no pnld.moderna.com.br. E também, a qualquer momento, vocês podem entrar em contato com a gente via WhatsApp. E o telefone é o 11 2920 5162. Lembrando também que todos os episódios da série Obras Comentadas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. PNLD 2023 com a Moderna. Compromisso com quem faz a escola.